Meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Professor Netanias aqui mais uma vez e nós estamos agora na nossa terceira palestra sobre a Reforma Protestante. Esse seminário sobre a Reforma Protestante realmente está sendo uma bênção de Deus. Estamos aprendendo bastante, estamos aprendendo melhor sobre a história da igreja, especificamente o período da Reforma Protestante. Mas apenas a história não nos é tão relevante, tão importante quanto aprendermos também sobre o que essa reforma trouxe para nós. E dentre todos os benefícios que a reforma protestante trouxe para nós, há 5 doutrinas que são fundamentais dessa reforma e que também são fundamentais para a nossa melhor vivência cristã, para o nosso melhor enquadramento dentro daquilo que Deus estabeleceu para o seu reino. Na verdade, o que Deus estabeleceu para nós que desejamos estar inseridos, incluídos no seu reino e nas promessas que ele tem feito a todos aqueles que andam conforme a sua santa e bendita vontade. Os 5 solas são um referencial doutrinário cristão, bíblico, para todos que desejam andar conforme a vontade do Senhor. É interessante você observar que a partir do sola escritura, nós percorremos todo um processo e todo esse processo percorrido pelo cristão, pela obra de Cristo, pela graça de Deus, pela fé, isso vai desencadear uma ação gloriosa na vida do crente, que é o quinto sola, que é o soli deo gloria, ou seja, tudo isso a partir da Escritura é para glória de Deus. Como fala Paulo, tudo é dele, por ele e para ele, para a sua glória. Teremos aqui o pastor Jarber trazendo-nos essa palestra extremamente edificante sobre as doutrinas fundamentais da Reforma Protestante. E agora eu quero apresentar a vocês o pastor Jarber Souza. Meu querido, seja muito bem-vindo. Deus o abençoe. A palavra está com o Senhor. Se apresente e nos traga aí o conteúdo que o Senhor programou para todos nós nessa tarde do dia 31, em comemoração à Reforma Protestante. Pastor Jarber, com a palavra. Olá, querido aluno do Instituto de Teologia Logos. Bem-vindos a mais uma aula do seminário online da Reforma Protestante, sendo estas as celebrações dos 505 anos da Reforma Protestante. E eu, Jarber Souza, professor do Instituto Servos de Teologia, vinculado ao Centro de Referência de Teologia Bíblica, estou aqui em parceria com o Instituto de Teologia Logos para poder conversar contigo especificamente sobre as doutrinas centrais da Reforma Protestante. Lembrando que é apenas uma introdução, mas uma introdução básica a respeito deste vasto conteúdo. Nós estamos tratando de um evento que tem mais de 500 anos. Porém, no que diz respeito ao seu fator doutrinário, nós estamos falando de antes mesmo de Martinho Lutero. Conceitos doutrinários, teológicos, uma vez que a reforma é um retorno ao Evangelho, um retorno à centralidade do Evangelho. E essa é a razão pela qual, anualmente, Instituto Servos de Teologia, Instituto Teológico Logos e tantas outras instituições protestantes e evangélicas trabalham estas celebrações da Reforma Protestante. E a minha videoaula, ou a minha aula online, que trata especificamente sobre os pilares da Reforma Protestante, as doutrinas da Reforma Protestante, eu farei apenas, como falei, uma introdução. São questões doutrinárias complexas que não tem como você aprender em uma videoaula, razão pela qual há essa coleção inteira aqui, pelo menos são 10 volumes já
traduzidos das obras selecionadas de Lutero. É muito fácil você ouvir o que falaram, ler o que escreveram sobre Lutero, mas e você? Já leu o que Lutero escreveu? Já leu o que Calvino escreveu? Há, inclusive, uma obra bem peculiar, publicada pela editora Carisma há pouco tempo, que é João Calvino e o Calvinismo Inglês. Esse livro ele é muito importante, vai abordar sobre os puritanos ingleses e a modificação da teologia de Calvino. Essa é aquela obra que vai te fazer entender que Calvino não era como os calvinistas são, mas houve uma reformulação. Se João Calvino, por exemplo, sistematizou a doutrina, a teologia da reforma, razão pela qual se intitulam de teologia reformada. Quando você ouve alguém dizer, eu sou reformado, ele está dizendo que ele é oriundo da sistematização da doutrina de João Calvino, mais especificamente de Teodoro de Beza. Geralmente, os luteranos se intitulam como luteranos, embora sejam reformados ou descendentes do reformador Lutero. Mas quando se fala em ser reformado, teologia reformada é uma referência à sistematização dogmática de João Calvino e de Teodoro de Beza. Percebeu como você já começa a aprender a partir do momento que você passa a ter informações a respeito de boas literaturas? Por fim, não fique somente nestas videoaulas, nestes seminários online promovidos por esses institutos. Aqui é apenas um ponto de partida, direcionar você a caminhos, e o que vale mesmo são leituras. E nós vamos fazer referências a obras literárias que são importantes para você entender, pelo menos de forma básica, os conceitos que nós vamos trabalhar aqui. Tá bom? Como eu já falei, meu nome é Jarber, sou novo aqui no Instituto Servos, no Instituto Teológico Logos, sou novo no Instituto Logos, nessa parceria do Seminário Online da Reforma Protestante, mas amigo já de alguns anos do diretor do Instituto Logos, que é o professor Netanias. E é com gratidão que eu recebo o seu convite para estar com vocês nesse seminário online 100% gratuito. E aqui não entra aquela de que se é grátis, não vale a pena. Vale a pena porque o que nós temos a oferecer para você aqui é resultado de tempos de estudos e leituras. Com o passar do tempo, Deus tem me permitido, desde 2007 para cá, trabalhar algumas temáticas básicas a respeito da Reforma Protestante. Por quê? Se eu tiver que indicar um livro sobre a história da Reforma Protestante, seria As Reformas na Europa, do Carter Lindbergh, publicado pela editora Sinodal anteriormente, mas em 2017 foi feita uma nova tradução e publicado pela editora Thomas Nelson com o título História da Reforma Protestante, Carter Lindbergh. Mudou a tradução, mudou a capa, mas o conteúdo é o mesmo. Como nem todo cristão comum, ou como diz na teologia católica, o cristão leigo, né? Ele não vai pegar os 70, 80 reais, 90 reais e dar num livro, diferente do estudante, do acadêmico, que dá 100, 200, 500, dependendo da necessidade e da importância da obra, até R$1.000. Então eu decidi, vez ou outra, a cada ano, publicar algumas pepitas a respeito do que é Reforma Protestante, doutrina da Reforma Protestante, alguns princípios que eu entendo necessário para a comunidade que eu pastoreio. Atualmente, a Assembleia de Deus em Pedreiras, mas nós fazemos isto desde 2017. Então, com o passar do tempo, nós temos recebido de Deus a graça de publicar 2 obras relacionadas à Reforma Protestante. Esse Reforma Protestante, que é o que está acima, uma abordagem pastoral do movimento que revolucionou o mundo, é uma publicação feita em 100 páginas, onde eu trabalho aqui 3 partes neste livro: a forma bíblica da igreja, principalmente o catolicismo, aí que se intitula como a igreja que Jesus fundou. Então, qual é a forma, o padrão bíblico de igreja? Existe hoje uma igreja conforme o modelo que Jesus Cristo estabeleceu? A segunda parte deste livro eu vou trabalhar a deforma da igreja e, por fim, a reforma da igreja, entendendo que a igreja
precisa sempre estar em reforma. E a segunda publicação foi feita em 2017, agora com uma segunda edição, que é o livro A Suficiência do Evangelho, que é esse que está aí abaixo. Esse livro, A Suficiência do Evangelho, é uma exposição dos 5 solas da Reforma Protestante, os 5 pilares da Reforma Protestante. Foi feito em parceria com outros amigos pastores e teólogos. E o que eu tenho a trabalhar com vocês é exatamente o que está neste livro, porém não vou pontuar detalhes históricos, teológicos e filosóficos de cada pilar da Reforma Protestante, mas apenas uma introdução para que você tenha interesse e pesquisar ainda mais com precisão. Também quero informar que o nosso objetivo aqui não é falar mal da Igreja Católica Apostólica Romana enquanto instituição, embora isso seja quase que impossível, até porque é impossível você fazer uma apologética sem fazer uma crítica. Então, no que diz respeito a... não vou nem usar acusações, as afirmações que serão feitas aqui em relação à doutrina e à história da teologia católica não são acusações, são afirmações com base naquilo que nós estamos estudando. Eu tenho aqui Catecismo da Igreja Romana, tenho vários livros de obras católicas e pondero aí com teologia dos reformadores, e nós vamos aprender algumas coisas bem interessantes aqui, tá bom? Então vamos conversar sobre as doutrinas da Reforma Protestante. Nós estamos tratando dos 5 solas, os somente, ou solas, não as solas, porque solas é um termo latim, então ou solas ou solai, os solas. Sola Escritura, somente a Escritura, sola gratia, somente pela graça, sola fidei, somente pela fé, solus Christus, somente por Cristo, ou somente Cristo, ou a suficiência de Cristo, e soli Deo glória, a glória somente a Deus. E eu trabalho nesse livro, A Suficiência do Evangelho, exatamente esse termo mais simplificado, a suficiência da Escritura, para quê e por quê? A suficiência da graça, para quê e por quê? A suficiência da fé, a suficiência de Cristo e a suficiência da glória deve ser tributada somente a Deus. Mas para falarmos da Reforma Protestante, do que nós cremos e professamos, nós também precisamos entender o que dizem os católicos a respeito daquilo que nós professamos. Então eu peguei de um canal católico esses fundamentos aqui. O que dizem os católicos a respeito daquilo que nós professamos? Bom, os católicos dizem que a doutrina do Sola Escritura é, inclusive, muito criticada, muito refutada pelos católicos, inclusive obras de apologia, tem sido também razão pelas quais muitos protestantes se tornaram ex-protestantes abraçando a fé católica, porque entendem que a Escritura não é a única fonte de autoridade, porque o romanismo aí tem 3 fontes de autoridade: a Escritura, a tradição e o magistério. Aquilo que não está escrito na Bíblia e o que a tradição promulgou para-se a mesma autoridade que a palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia Sagrada não é a única palavra de Deus. A autoridade apostólica, a partir da sucessão de Pedro, como, por exemplo, os ensinos do Papa a partir do trono de Pedro, da cadeira de Pedro, não é tudo que o Papa fala, mas a partir do trono de Pedro é tido como revelação de Deus. Nós temos um dogma mais recente que foi promulgado, se não me falha a memória, por Papa Pio XII, que é o dogma da perpétua virgindade da Assunção de Maria. Esse dogma tem pouco mais de 150 anos, que foi decretado da cadeira de Pedro pelo Papa Pio XII. E esse decreto, essa fala do Papa da cadeira de Pedro, tem a mesma autoridade para o catolicismo romano que a Bíblia Sagrada. Geralmente, a fala dos papas em relação a essa instituição do dogma a partir da cadeira de Pedro é pela autoridade dos apóstolos Pedro, Paulo e a nossa, e aí fala o dogma e diz: entendemos ser isto revelação de Deus, portanto deve ser abraçado o credo, né? E aí vem os credos, as confissões, sempre acompanhados da frase típica do catolicismo romano: quem se opor, quem não crê, quem contrariar, seja excomungado. Roma não aceita sujeição parcial. Ou você se submete inteiramente, totalmente ao que a igreja diz e ensina, ou você
não tem nenhuma comunhão. Então, o que o catolicismo diz a respeito da suficiência da Escritura? É uma desculpa dos protestantes para negarem a tradição. O sola escritura é não a tradição apostólica. E quando se fala de tradição apostólica, não está falando só do que falaram os apóstolos, mas dos sucessores dos apóstolos, inclusive o último Papa, enquanto sucessor apostólico. Repito, isto não é uma acusação, é uma afirmação a partir de uma página católica apostólica romana. Para os católicos romanos, a doutrina da suficiência da Escritura é uma falácia e é um projeto de anarquia teológica, histórica e filosófica, para não abraçarmos a tradição dos apóstolos. Deixa eu te explicar com essa linha do tempo. O que dizem os católicos? Nós temos aqui, Jesus institui os apóstolos instituem os bispos, ou seja, a ideia da sucessão apostólica, e isso é interrompido com a reforma protestante, ou seja, a reforma protestante ignora aí 1500 anos de tradição dos apóstolos promulgados aí pelos padres da igreja, pelos padres apologistas. E se isso que os católicos dizem é verdade, por que nós e tantos outros eruditos do pentecostalismo, calvinismo, arminianismo, luteranismo fazemos menção de Agostinho, de Tomás de Aquino, fazemos menção de Tertuliano, de Orígenes? Nós não negamos a tradição, a questão é onde nós colocamos a tradição. Para o catolicismo romano, aqui está a Escritura e aqui está a tradição. Em alguns casos, há os que afirmam que a tradição está acima da Escritura. Nós, enquanto protestantes, pegamos a tradição e a subordinamos à autoridade da Escritura. Ou seja, nós não negamos a tradição. Nós negamos a autoridade da tradição enquanto que palavra de Deus. Enquanto que palavra de Deus. A tradição para o protestantismo ela é crida e abraçada, mas subordinada ao que Deus Pai revelou na Escritura. Em outras palavras, para nós protestantes, a revelação encerrou com João em Apocalipse, com o último apóstolo vivo. E por mais que tenha aí a sucessão dos apóstolos, do que diz respeito a eles instituírem bispos, como Pedro, dizem que foi Lino, João foi Policarpo, estes homens que vieram a partir dos apóstolos, eles ensinaram as doutrinas dos apóstolos, mas não com a mesma autoridade que os apóstolos. E isso aí vai ser muito debatido entre católicos e evangélicos. Então, para o protestantismo, a revelação, tudo que Deus tinha que falar a respeito da nossa fé, da nossa salvação, foi encerrado com o cânon ou a profecia ou a revelação de João em Apocalipse. Para o catolicismo romano, a revelação ainda está aberta. A mesma autoridade do Espírito Santo, inspiração que vieram sobre os apóstolos, que vieram sobre os profetas, é a mesma inspiração e autoridade divina que vem sobre o magistério da igreja, por exemplo, ainda hoje. O que o bispo fala é tido como palavra de Deus. Não é à toa que no dogma romano é intitulado de o vigário, o substituto de Deus na terra. Não é acusação, é afirmação. Então, os católicos vão dizer que o sola escritura nega a tradição dos apóstolos, quando, na verdade, nós não negamos a tradição. Por exemplo, o pastor Jonas Madureira, um excelente pastor batista, tem duas obras recentemente publicadas, Inteligência Humilhada, o uso da inteligência para a glória de Deus, com base em Agostinho de Hipona, e mais recentemente, Tomás de Aquino e o uso disso para o serviço e para a glória de Deus. Ou seja, nós usamos a tradição, mas aquilo que a tradição fala precisa estar subordinado à autoridade das Escrituras, ao crivo das Escrituras. E isso, para os católicos romanos, é uma aberração, é uma falácia. Então, nós professamos a suficiência das Escrituras e não negamos a importância histórica da tradição. Nós só não temos a tradição ou os escritos destes milênios de história da teologia, nós só não os temos na mesma autoridade que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Sobre o sola gratia e o sola fide, os católicos dizem, é porque eles negam as boas obras para a salvação. No catolicismo romano, com base principalmente na carta de Tiago, capítulo 2, que deixa lá bem claro, a fé sem obras é morta, e ninguém pode ser justificado
sem as obras. Então, o mesmo se aplica à ideia do sola fide. E isso aqui tem sido um debate muito grande entre católicos e protestantes. E houve, durante a história da teologia, aqueles que tentaram entender a ligação entre Paulo e Tiago. Paulo vai dizer que as obras para nada servem. Tiago já disse que as obras são vitais, essenciais. Que obras? Obras da lei ou obras da fé? E isso tem sido estudado ao longo da história da teologia. E eu tenho aqui duas indicações para vocês, que uma é a obra do Timothy Keller, uma exposição de Gálatas, e mais recente a Mundo Cristão publicou a obra Paulo versus Tiago. Há coerência ou incoerência nos dois? Então essas duas obras vão te ajudar a entender essa questão da fé e das obras. Se você fizer uma leitura só de Tiago, capítulo 2, você vai dizer, não, então os católicos apostólicos estão certos. Não, é verdade, é verdade. Não, tem que ter as obras para a salvação. Peraí, vamos lá. Mas se você ler Efésios, você vai dizer, não, peraí, ninguém é salvo pela fé, pelas obras, para que ninguém se glorie. Se você ler Romanos, ainda mais. E aí? Há contradição entre Paulo e Tiago? E aí você vai aprender que Paulo está falando para os legalistas, aqueles que além de terem abraçado a fé em Cristo, dizer, olha, precisa fazer isso, assim, 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 assado, senão você não vai ser salvo. Não basta só crer em Jesus. Se você crê em Jesus, você tem que fazer isso, 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 isso. Paulo diz, não, gente, Jesus Cristo cumpriu o sacrifício, firmem-se nele, estejam nele, abracem ele, estejam nele, não há condenação para quem está nele. As obras da lei para a salvação não tem finalidade nenhuma, não temos como cumprir a lei de Deus. No entanto, Paulo não está ignorando a necessidade da lei, até porque foi instituída por Deus. Paulo vai tratar da impossibilidade que nós temos, inclusive, de cumprir a lei de Deus, e ele fala isso em Romanos 7, eu quero, mas não posso, eu desejo, mas não consigo, o mal que eu não quero, esse é o que eu faço. Então, como é que eu vou escapar disso? Cristo Jesus. Alguém pega esse conceito de Paulo e diz, não, Jesus já fez tudo, eu não preciso fazer mais nada, antinomista. E é para esses que Tiago escreve, peraí, não é porque vocês aceitaram a Jesus Cristo, que Jesus Cristo fez tudo, que vocês não têm responsabilidades a cumprir. A fé, ela é seguida de obras, as obras são evidências da fé. Não existe fé sem obras. E aí, no final das contas, é basicamente isto. A fé, as obras não levam à salvação, mas as obras são evidências da salvação. O que não há é fé ou salvação sem boas obras. Até porque Paulo diz aos Efésios que nós somos salvos para as obras que ele preparou para nós de antemão, preparou para que andássemos nelas. Então, sola gratia, sola fide, é aí uma objeção, principalmente de Lutero, aquilo que foi instituído pelo papado e pelos bispos para que pudesse substituir a obra de Cristo, por assim dizer, para que por meio destas obras a pessoa pudesse alcançar a salvação. Então não há uma invalidação das obras, as obras têm o seu devido lugar. Então vale a pena você estudar sobre a fé e as obras. Sobre os solos cristos, os católicos vão dizer que os protestantes negam o sacerdócio. Esse sacerdócio que o católico se refere é o Papa e os sucessores dos apóstolos, ou seja, o Papa, os bispos, cardeais, que é o colégio, né, que é o magistério. Quando, na verdade, nós entendemos e acreditamos no sacerdócio, mas aquilo que foi promulgado não somente por Pedro, apóstolo Pedro, aquele que é tido como Papa da Igreja, em 1 de Pedro, capítulo 2, 9, vós sois raça eleita, nação sacerdócio real. Ou que também Jesus Cristo fala por meio de João, que nós fomos feitos sacerdotes, reis e sacerdotes. Então, o que a teologia da reforma ensina? Nós negamos que somente o Papa seja sacerdote, mediador. Nós negamos que somente os bispos sejam os mediadores. Nós cremos pela Escritura que todos nós somos chamados para ser sacerdotes. E que há sim aí a intercessão dos santos, não mediação de santos mortos. Intercessão dos santos é uma coisa, mediação dos santos que já morreram é outra. Porque geralmente o católico vai pegar um protestante
que não tem conhecimento, vai dizer, você é contra a mediação dos santos, ou usa a linguagem, né, intercessão dos santos, mas você pede intercessão na sua igreja, você pede oração. Uma coisa é pedir oração, buscar a intercessão dos santos que estão vivos. Isso é bíblico. Paulo vai dizer a Timóteo, antes de tudo eu rogo que se use a prática de orações e intercessões em favor dos outros, de todos que estão de autoridade, investidos de autoridade. Agora, a mediação, a intercessão dos santos que já morreram, nós aprendemos pela parábola dita por Jesus de Lázaro e Rico, que pouco importa a oração que se faz, ela não é mais atendida. Simplesmente assim, não é mais atendida. O pai Abraão chega a dizer, se tiver um louco daqui que queira passar para lá, ele não pode. Então, nós professamos o sacerdócio, mas o sacerdócio universal de todos os crentes em relação a acesso a Cristo, a proximidade de Cristo. E Hebreus capítulo 10, versículo 17 vai dizer isso. Nós temos ousadia, liberdade para entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aproximemos com sinceridade de coração, com a mente lavada, com o coração purificado de toda a má consciência. O autor da carta aos Hebreus não está dizendo isso para os bispos, está dizendo isso para os cristãos que estão sob perseguição, e que eles não precisam de mediadores, eles podem se aproximar de Cristo, porque foi-lhes garantido este caminho, este acesso. Então, os católicos dizem, olha, somente Cristo é porque eles querem negar a autoridade do substituto de Pedro, verdade. Querem negar a mediação dos sacerdotes, também verdade. Nós entendemos pela Escritura que todos nós somos chamados para sermos sacerdotes. E aí é por isso que alguns católicos vão dizer que os protestantes, cada protestante é o seu próprio papa. Então, cada um faz a sua acusação. E para você entender com mais precisão a respeito do sacerdócio, tem essa obra do Leonardo de Quirico. Leonardo de Quirico é um pastor batista reformado que tem uma igreja na Itália, mais especificamente em Roma. Igreja Breccia de Roma. Era para ser um livro de bolso, um livro muito interessante, é um livro que eu estou lendo agora, de 150 páginas, e ele vai falar exatamente sobre tudo que o cristão precisa saber sobre o papado, sua origem, seu papel no século XXI. Leonardo de Quirico é um autor que precisa ser lido. Você precisa ler Leonardo de Quirico. Se você ainda não leu nada sobre catolicismo romano, você precisa ler. Comece por Quirico. Ele tem inclusive esse, a respeito de Maria, Honra ou Idolatria, da editora Pilgrim, e mais recente foi publicado pela editora Vida Nova, essa obra, Mesmas Palavras, Universos Distintos, ou seja, evangélicos e católicos romanos acreditam no mesmo evangelho. Então, se você quer começar a ter uma análise evangélica a respeito do que é o catolicismo, Leonardo de Quirico. Eu também estou lendo ou estudando essa obra publicada pela editora Vida Nova, Teologia Católica Romana. Gente, é uma análise do catecismo da Igreja Romana. O Greg Allison, ele estudou, trabalhou, atuou entre católicos, ele fez uma análise das seções do catecismo da Igreja Católica Romana. Não, entenda o que é o catolicismo romano. Você precisa entender para poder refutar. Então, nós temos aqui Teologia e Prática da Igreja Romana. Pois bem, meu querido, diante de tudo isso daqui, a suficiência das Escrituras é porque eles negam a tradição, negam as boas obras, negam o sacerdócio, e a suficiência, ou só lhe deu glória, a glória somente a Deus, é não aos santos, eles negam os santos e tal. Gente, de tudo isso que eles estão falando, eu quero indicar também mais um livro para você, que é esse, o livro Servos de Deus. Esse livro, a primeira vez que eu li, eu fiquei questionando como é que o Franklin Ferreira, um pastor batista, um mestre na história, na teologia, diretor do seminário Martin Bucer, muito conhecido, e tem umas postagens muito interessantes no jornal da Gazeta. Eu digo, como é que ele trabalha? E ele faz muita citação, por exemplo, do Papa Bento XVI, padres da igreja, inclusive fiz a aquisição desse material, e eu tentava entender como é que ele está falando de servos de Deus, ele está falando de pessoas que pertenceram à Igreja Católica. E depois eu fui entender que houve um tempo em que não tinha outra denominação, não tinha outra opção, ou tu era católico, ou tu era excomungado, ou tu morria, caso tu manifestasse uma oposição. Tá? Não era qualquer pessoa que não era católico que morria, que era julgado. Não.
Agora, a pessoa que era católica e negava o que era ensinado, passava aí por um julgamento. Às vezes morto, às vezes não, mas era excomungado, de qualquer forma, como aconteceu com Lutero e tantos outros. Então, meu contato com esse livro, Servos de Deus, ele me fez ter uma visão piedosa dessas pessoas, destes homens que, apesar da sua vida, por exemplo, nós temos Orígenes que se castrou para poder viver em santidade. Então, esse livro, Servos de Deus, ele nega essa acusação católica de que nós negamos os santos. Nós não negamos os santos, nós negamos a necessidade de beatificação, de canonização. Mas que estes homens que viveram em piedade, eles têm lição de vida para nós, mas não merecem a nossa veneração, a nossa adulia, o nosso culto a eles. Houve no início da igreja culto em memória dos mártires. Isso existia, até porque não tinha templo. Então as pessoas cultuavam diante das tumbas dos que já haviam sido mortos, diante das perseguições, e pediam a Deus a mesma fé daquele falecido, a mesma crença daquele falecido, a mesma piedade daquele falecido. A partir de Constantino, que se constrói as basílicas, o que a igreja faz? Já em um processo de corrupção, de desconfiguração, né? Eles vão aos túmulos e tiram restos destes santos, ou as relíquias destes santos, e trazem para as dependências da igreja. Então, aquilo que antes era uma memória dos santos, e você e eu, enquanto evangélicos e protestantes, temos isto, nós pregamos sobre homens que já morreram, mulheres que já morreram, que estão na Bíblia, nós fazemos referências a homens que já morreram do nosso tempo. Então, nós não podemos negar a importância dos que já morreram. Os que já morreram têm a sua importância para nós, têm uma importância de vida para nós, para o bem ou para o mal. Nós abrimos mão da ideia de canonização, beatificação, veneração, prestar culto, missa, tirar ali um dia para pedir auxílio a essa pessoa que já morreu. Então, quando nós negamos a questão dos santos, não é que nós negamos a vida deles, eles viveram, eles estão aí. Nós não fazemos menção, por exemplo, de homens que operaram maravilhas, milagres, homens como Daniel Berg, Gunnar Wingre, homens que viveram, estou falando já de contexto assembleiano, né? Então, nós não negamos a existência dos santos, nós negamos a necessidade de prestar culto, devoção, veneração. Tá bom? Então, é isso basicamente que a Igreja Católica Apostólica Romana vai dizer a respeito da doutrina da Reforma Protestante. Essas acusações é tudo verdade. Ah, não a tradição, nós não negamos, nós só não equiparamos a tradição com a mesma autoridade da Escritura. É verdade que nós negamos as boas obras para a salvação, mas afirmamos que as boas obras são evidências da salvação. É verdade também que nós negamos o sacerdócio, mas o sacerdócio exclusivo, peculiar, singular do Papa enquanto vigário, enquanto substituto do Filho de Deus. Né? Enquanto os bispos, enquanto os magistérios da igreja, como aqueles únicos iluminados para poder interpretar a Escritura. Mas entendemos que todo cristão tem aí o sacerdócio universal, foi chamado por Cristo, tem essa aproximação com ele. É verdade também que nós negamos algumas coisas relacionadas aos santos, mas é verdade que nós não negamos a vida, a história, o andar dessas pessoas aqui nessa terra. Nós extraímos lições de pessoas que nem cristãs foram. Pessoas que passaram pela terra e tiramos lições, sejam lições para a vida profissional, sejam lições para a vida emocional, sejam lições para a vida espiritual. Então, para nós, estes santos, independente de serem beatificados ou não, eles têm a sua importância para nós, mas não importância que nos leve a cultuar, a prestar a adoração, a glória que é devotada tão somente a Deus. Então, é tudo verdade, com as devidas ressalvas. Nesse contexto, qual era o pensamento de Lutero a respeito da Escritura? Ele entendia que a Bíblia é a única referência da verdade. Que o Papa, o que o Bispo, o que a Igreja ensinava, tudo bem, devia ser lido, estudado, apreciado, mas obedecido cegamente, não. Deveria ser analisado à luz das Escrituras. Inclusive, os opositores de Lutero, durante os debates, chegaram a questionar: Lutero, eu estou percebendo que tu está querendo discutir temas dos quais tu é obrigado a aceitar. E eu costumo dizer isso, dizer o católico ele não tem sequer a liberdade de questionar aquilo que é ensinado pela Igreja Romana.
não tem liberdade de questionar aquilo que é ensinado pela Igreja Romana. Se ele acha que tem, ele não conhece a doutrina da igreja dele. Porque se questionar, se negar, se discordar, seja excomungado. Geralmente essa expressão não existe com tanta referência no catecismo, mas nos documentos do Vaticano, dos concílios de Trento, é só o que tem. Geralmente encerra-se, seja excomungado. Então, Lutero foi criticado por isso. Você está questionando coisas dos quais você é obrigado a aceitar. E aí surge a célebre frase: a minha mente está cativa à palavra. Se vocês me convencerem pela palavra de que eu estou errado, eu renego. Mas se não me convencerem pela palavra, então eu não vou renegar. Então, para Lutero, a Bíblia Sagrada é a única referência da verdade. Aí vem os católicos: ah, mas a Bíblia foi feita pelos católicos, a Bíblia foi... Não, gente, a Bíblia já existia, o que foi reunida pelos bispos, claro, romanos. O último foi Atanásio. Atanásio foi o pai da igreja que já tinha em suas mãos todos os livros que nós temos hoje. Atanásio, né? Ah, pastor, então quer dizer que a Bíblia foi... Não foi produzida. Foi preservada, isso é um fato, mas foi abandonado seus ensinos, porque o uso da tradição com a mesma autoridade que a Escritura fez com que a própria igreja se distanciasse da Escritura Sagrada. Isso existe até no ambiente protestante. E aí é que entram minhas ressalvas a respeito desses crentes de Instagram. Instagram e outra rede social tem sua importância, mas aquele cristão que não estuda faz uma pergunta para um pastor, para um teólogo, e quer que o teólogo responda em 15 segundos, em 1 minuto. Gente, não é assim. Questão de fé, que se trata de assuntos relacionados à eternidade, precisa ser estudado. Aquilo que no romanismo é catecismo, no protestantismo é discipulado. Catequizar também, inculcar, vamos lá, deixa eu estudar, deixa eu aprender para eu dar razão, satisfação a qualquer um que questionar a razão da minha fé. Então não se limite a respostas de Instagram, a respostas de Twitter, ao que fulano de tal diz. Vá a fundo, estude, procure, conheça a verdade que você professa. Então, para Lutero, a Bíblia é a única referência da verdade. A salvação só vem por meio da graça de Deus e não pelas boas ações. Essa crença tornava a venda de indulgências obsoleta, principalmente nos tempos de Lutero, que tinha lá o pregador da teologia da prosperidade do tempo dele, que era João Tetzel, que foi o que alcunhou a célebre, entre aspas, frase, né? Uma moeda que no cofre cai é uma alma que do purgatório sai. Ah, mas isso não era ensinado pela igreja. Não era ensinado pela igreja, verdade. Não há nenhum documento que ensina isso pregado pelo João Tetzel. Mas também não houve condenação. Eu costumo dizer assim, quando um católico diz: a igreja nunca ensinou sobre as indulgências. Eu digo: mas também não condenou até que a Basílica de São Pedro fosse concluída, tá bom? Inclusive, a Basílica de São Pedro está aí como fonte histórica, né? Então, a salvação é por meio da graça e não por meio das boas ações, compras de relíquias e assim por diante. Lutero entendia que, gente, eu estou falando aqui de um Lutero católico, eu não estou falando de um Lutero já excomungado, eu não estou falando de um Lutero já expulso da Igreja Católica, eu estou falando de um monge agostiniano, eu estou falando de um padre agostiniano. E antes dele existiram outros que estavam no sistema, outros foram mortos. Lutero aí desfrutou dos benefícios da política do príncipe dos seus dias e por isso não foi morto. Não foi morto. Então nós estamos falando aqui do padre Lutero. Jesus Cristo, através de sua morte na cruz, pagou pena, né? Pagou pena por todos os pecados e é a única ponte entre os homens e Deus. Isso acaba com a função do clero, dos santos como ligação entre o crente e Deus. Por fim, as pessoas são salvas somente pela fé, isto é, a salvação não depende das indulgências, nem da confissão, da peregrinação a lugares santos ou de qualquer outra exigência da igreja. Gente, não é uma invalidação total de tudo isso. A confissão, ela é bíblica. A confissão, ela é bíblica. Nós somos exortados à confissão, a alguém que nos ajude a vencer o nosso pecado por meio da oração e não por seu próprio poder. A ideia de peregrinação é bíblica desde o antigo Israel.
né? Desde o antigo Israel, tem aí os cânticos dos peregrinos. De Jerusalém já cessou a partir do ano 70, isso vai ser retornado a partir das cruzadas. Ainda hoje as pessoas que querem fazer visita à Terra Santa, ou às terras bíblicas e por aí vai, mas isso não tem valor nenhum para a nossa salvação. A terra do Sinai, a água do Rio Jordão, se é batizado lá ou não, isso é misticismo, isso é sincretismo, não tem valor. Ah, foi o rio que Jesus se batizou, e daí? E daí? Ah, é santo. Não, tem um valor simbólico para nós, mas aquela água ela não é benzida, benta, caso contrário, não existia mais doença ou enfermidade. Então, tem que haver essas ponderações, essas coisas têm o seu devido valor. Agora, para fazer com que a salvação seja uma realidade, é outra coisa. A confissão é bíblica. A confissão é bíblica. Tá bom? Nós não fazemos procissões, né, nem peregrinações, mas considere aí quando você vai para uma grande festa da sua igreja, do interior para a cidade, da cidade para o interior, configura essa ideia de uma peregrinação. De uma forma ou de outra, você está indo a um lugar de culto, mas você não entende isso como algo sacrifício. Oh, eu estou indo no sol quente, estou indo a pé, estou indo de joelho, estou indo de animal, ou como se aqueles que fossem de carro fossem menos penitentes do que os demais. Não, nesse particular, nós invalidamos a necessidade desse valor sacramental dessas práticas, tá bom? Então, basicamente, esta era o pensamento, a visão teológica de Lutero a respeito de muitas coisas. Até porque, gente, quando se fala de doutrina da reforma, a espinha dorsal é a justificação. Doutrina da justificação. Em se tratando da justificação, graça, fé, Cristo, encontrado somente na Escritura, e nesse período medieval a ideia de ser justificado por Deus tinha uma série de meios, de mediações, e é exatamente isso que sufoca Lutero. Os romanos, nas suas apologéticas, vão dizer de que o protestantismo é fruto de um homem em conflito, verdade, de um homem que não teve domínio próprio e por aí vai, de um beberrão, como se os bispos daqueles tempos não bebessem, como se os papas não bebessem. Inclusive, a ideia do beber já é uma coisa mais evangelical. É muito comum os protestantes raízes lá do luteranismo, anglicanismo. O anglicanismo não colocam, por exemplo, o consumo de tabaco entre aquilo que se entende como pecado. Aí explica o fato de você ver Lewis, né, com charuto, você vê tantos outros, com Charles Spurgeon, com seu charuto. Aí o pessoal fica assim, uau, como é que Spurgeon era o príncipe dos pregadores e fumava? E aí você precisa ver aquela tradição, aquele ramo do protestantismo que coloca essas coisas entre a classe de pecados ou não. Para você perceber que você não vai aprender isso apenas com uma simples leitura. Com uma simples leitura. O cardeal Newman, que era um protestante anglicano que se tornou católico, né, que é tido aí como uma referência dos ex-protestantes, ele vai dizer, se aprofundar na história é deixar de ser protestante. Gente, na verdade, que história? História da Igreja Católica, você vai se apaixonar. Eu, quando leio a história da Assembleia de Deus, apesar das falhas como toda igreja tem, eu fico apaixonado pela minha igreja. Mais recentemente, o reverendo José Gonçalves publicou esse livro, praticamente a primeira obra historiográfica do pentecostalismo assembleiano, escandinavo, americano, uma obra formidável que você lê isso aqui, você se apaixona. Então, se você lê somente, agora você pegar a igreja anglicana e dizer, a anglicana aí nasceu a partir de um adultério de Henrique VIII, que se divorciou, o Papa não queria dar o divórcio dele, e ele casou com outro. Beleza, o Henrique VIII errou e errou feio, errou rude. Agora, jogar os anglicanos de hoje no mesmo lugar que Henrique VIII é, no mínimo, uma desonestidade histórica, né? Enfim. Então não é assim, fizeram isso. Toda a história tem suas manchas e suas virtudes. Então você precisa se aprofundar no conhecimento para poder fundamentar aquilo que você crê. Então, tendo essa visão básica de Lutero, é aí que surge a ideia dos 5 solas, né? Os solas da Reforma Protestante. Não foi uma sistematização de Lutero, mas de teólogos posteriores com base no todo do que eles ensinavam. Sola Escritura, a partir da visão de Calvino, de Lutero, e os primeiros reformadores, a graça, a fé,
que os reformadores da primeira geração, e aí eu estou falando também de Philippe Melanchthon, geralmente fala de Lutero e esquece de Melanchthon, que é o autor da Confissão de Augsburgo, de Concórdia, que era o secretário direto de Lutero, era o equilíbrio de Lutero. Você não pode estudar Lutero sem conhecer Philippe Melanchthon. A teologia de Lutero é, na verdade, uma teologia melanchtoniana. Tá bom? Então, João Calvino já é um reformador de segunda geração, que organizou, sistematizou aí na perspectiva reformada genebrina, né? Então, a formulação dos 5 solas já é posterior, já é uma sistematização, mas com base naquilo que era ensinado pelos reformadores. Então, a doutrina da reforma é sobre a autoridade das escrituras ou a suficiência das escrituras. Sutilmente, durante o período medieval, as tradições tornaram-se o fator fundamental para determinar os conteúdos da fé e da moral. Um monte de entulho asfixiou a mensagem bíblica. A reforma resgatou e estabeleceu a escritura como fonte suprema e final quanto ao conhecimento de Deus e da sua vontade para o indivíduo e para a igreja. Em outras palavras, na Bíblia Sagrada nós encontramos tudo que é suficiente para a nossa salvação. Se orar de joelho, em pé, deitado, sentado, correndo, a Bíblia não se preocupa em falar isso. A Bíblia simplesmente diz, ore em todo tempo, ore sem cessar, viva uma vida de oração. Se é mais importante de joelho, em pé, com o olho fechado, com o olho aberto, com mão levantada, com mão baixada, a Bíblia não se preocupa nessas coisas. Tá? Sobre o congregar, se é todo dia, se é um dia sim, um dia não, se são dias de terça e quinta, se é domingo pela manhã, se é domingo à noite, a Bíblia não se preocupa nessa informação. A Bíblia fala da importância do congregar, da importância da comunidade. E é aí que nós refutamos a ideia dos desigrejados ou do congregar em Cristo, sem nenhuma questão denominacional. Então, a Bíblia Sagrada nos oferece aquilo que é suficiente para a nossa salvação. A tradição existe até em resultado das heresias, aí surgem as apologias, os primeiros concílios ecumênicos. Nós nos unimos a Roma ainda na questão do credo apostólico, credo niceno. Os primeiros concílios ecumênicos, de fato, da igreja, a nossa declaração de fé da Assembleia de Deus, lá no final tem esses credos, tem essas confissões de fé, declarações, quando nem existia protestantismo. Infelizmente, as tradições acabaram asfixiando a mensagem das Escrituras. Em outras palavras, se não houvesse tradição e se não houvesse reforma protestante, a Bíblia Sagrada é suficiente para nos mostrar o caminho da salvação. E por mais que você não queira aceitar, gente, a doutrina católica ela é sufocante. Não tem como católico apostólico romano ser salvo dependendo de observar o dogma católico. Não tem. Não tem. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Asfixia de fato, sufoca. E aí eles nos acusam de, vocês querem viver na libertinagem, não querem ter responsabilidade, vida santa. Nós temos aqui a possibilidade de 2 extremos. Então, essa é a autoridade das Escrituras, o que não invalida o que os bispos, pais da igreja, teólogos ensinam. Só que o que eles ensinam precisa ter o respaldo, o veredito final das Escrituras. Mas aí você diz, pastor, mas no protestantismo não tem unidade teológica. E no catolicismo tem uma só doutrina. Procure conhecer o posicionamento de Agostinho de Hipona sobre o livre-arbítrio que é ensinado pela Igreja Romana. Calvino chegou a dizer, Agostinho é todo nosso. Ou seja, a teologia do livre-arbítrio de Agostinho se aproxima mais de Calvino do que da própria teologia romana a respeito do livre-arbítrio. Procure perceber a questão da perpétua virgindade de Maria entre os pais da igreja e procure perceber a posição de Tertuliano a respeito desse dogma. Então, essa questão de que há unidade doutrinária, não existe. Não tem unidade entre os pais da igreja. Até porque nós temos séculos de pais da igreja. Eu li os pais da igreja e virei católico. Que pais da igreja você leu? Me diga, que pais da igreja? Você leu todos? Você leu 8 séculos de pai da igreja? Ou você está falando de Agostinho, de Origem? Gente, esses homens tiveram suas divergências. Então não há unidade doutrinária. Não há. O que nos une é o que é essencial.
E nós entendemos que essencial é... Por que nós entendemos que o catolicismo é uma seita? Que nega a suficiência das escrituras, a autoridade das escrituras. E o protestantismo, apesar das suas vertentes, calvinismo, arminianismo, isso e aquilo outro, nós cremos na escritura sagrada como regra de fé e prática. Tudo bem. Ainda mais nós temos outro posicionamento da doutrina da reforma, que é a justificação pela fé, o sola gratia, o sola fide, contestando a compreensão romanista de salvação por mérito, pelas obras que tinha como símbolo distintivo a venda de indulgência, que era a compra do perdão. A reforma resgatou o ensino bíblico de que a salvação, o perdão, a aceitação diante de Deus, é concedida gratuitamente por Deus àqueles que confiam em Jesus como seu Salvador. A salvação não pode ser comprada, mas procede da misericórdia de Deus para o pecador que se volta para a cruz. Só isso aqui é assunto para um seminário inteiro a respeito da justificação pela fé. Terceiro, a suficiência de Cristo, solos Christus, a Igreja Romana enalteceu o Papa como cabeça da Igreja e representante terreno da esfera celestial. Só observando aqui, que eu já estou prestes a encerrar, nos séculos 14, 15 e 16, o Papa era o Senhor do mundo. Verdade, Senhor do mundo mesmo. Por quê? Porque Deus é o Criador do mundo. Se o Papa é o substituto de Deus ou o vigário de Deus, então ele é o dono do mundo. E isto é evidenciado através de um fato histórico que não pode ser esquecido. Na época das grandes navegações, nesse contexto da Reforma Protestante, a Igreja Romana perdeu a Inglaterra, perdeu a França, perdeu a Alemanha, estava perdendo a Suíça, estava perdendo os países da Europa, então empreende-se as grandes navegações aí, apoiada pela Espanha e por Portugal, que são coroas católicas. E aí tem aí a busca do novo mundo. E o que o Papa faz? O Papa divide o mundo em duas partes, uma parte para Portugal e outra parte para a Espanha. Afinal de contas, ele é o dono do mundo. Senhor do mundo. Isso é história, gente. Isso é história. Senhor do mundo. Uma parte para Portugal, uma parte para Espanha. Aí entra a França, que está insatisfeita, que já chegou o tempo de consagrar seu próprio Papa, entra na briga, bate aqui no Maranhão, e aí você precisa conhecer a história dos franceses. E depois da perseguição católica contra os huguenotes, os calvinistas ingleses, na França, eles vêm para o Maranhão, vão para os Estados Unidos. É brilhante a história dos huguenotes, que são protestantes calvinistas. Então, a Igreja Católica colocou o Papa como cabeça da Igreja e representante terreno da esfera celestial. Também Maria e os santos eram mediadores e intercessores juntos a Deus. A Reforma acentua que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Só ele tem poder para efetivamente perdoar pecados. A sua obra na cruz é suficiente e exclusiva para a nossa salvação. É ele quem intercede junto a Deus como advogado por aqueles que nele confiam. Alguém fez uma pergunta ao padre Paulo Ricardo, que é um dos grandes apologistas do catolicismo romano: por que você deve orar para Maria se você pode orar direto para Jesus? Ele diz assim: toda vez que você diz Maria na terra, Maria diz Jesus no céu. Gente, é bonito isso, legal, afinal de contas é a mãe dele, né? É bonito. O protestante pega e diz: aonde é que está isso na Bíblia? Não, não está, então pronto, não preciso disso. Então, você não precisa desmerecer Maria, ela foi mãe de Jesus, foi cheia do Espírito Santo, Deus a escolheu. Não invalide a pessoa de Maria, não negligencie o devido reconhecimento, mas também elevá-la à posição de corredentora, de mediadora, aí também já é demais. Em quarto lugar, nós temos aqui a sacerdócio de todos os crentes, né? Ao contrário do que ensinava a hierarquia da igreja, o clero, isso constitui o sacerdócio autorizado para representar a Deus diante dos homens e vice-versa. E a Reforma ensina o sacerdócio universal, isso é, todos podem comparecer diante de Deus, estudar a sua palavra e ser agentes ao seu serviço. E a Reforma, conquanto reconheça vocações eclesiais específicas, afirma que todo o povo de Deus é igreja, uma igreja onde todos os chamados a servir a Deus. E é claro que isso é refutado pelo romanismo por dizer que a igreja que Jesus deixou é a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela é a barca de Pedro e fora dela não há salvação, da mesma forma que não houve salvação para quem esteve fora da arca de Noé. Então, basicamente, é isto que pensa a Reforma Protestante a respeito de doutrinas centrais relacionadas à justificação. Existem questões secundárias, né?
a questão dos ritos, a aplicação de sacramentos, mas isso aqui é o que é essencial, porque envolve a questão da salvação. Para nós concluirmos, o que é que nos une, apesar das divergências doutrinárias entre os protestantes? Sola Escritura, nós concordamos que a Bíblia Sagrada é o fundamento da fé cristã. Tudo em relação de fé. Diferente do romanismo, que o Papa é infalível na questão de moral e fé, nós entendemos que é a Escritura. E aquilo que se diz deve ser sobre a Escritura. Somente a graça é ela que sustenta a igreja. Não, os meus esforços, os meus sacrifícios, os meus jejuns, minhas súplicas, penitências, minhas orações, minha devoção, minha busca pela santidade, que me sustenta é a graça. Em todo esse processo da vida cristã. A suficiência da fé, a fé é o meio pelo qual a graça é recebida. Eu não tenho como ser agraciado sem eu ter fé. A fé é o caminho. A fé é o caminho. A suficiência de Cristo, ele é a centralidade da cruz, né? A centralidade da cruz de Cristo, não a cruz em si enquanto sacrossanta. A cruz já cumpriu o seu papel, ela é símbolo do cristianismo, mas nós, diferente do romanismo, não atribuímos poder à cruz. Só lhe deu glória, a paixão pela glória de Deus. Inclusive no livro Arte Expositiva de João Calvino, o Steve Lawson disse que João Calvino exigiu que ninguém dissesse onde ele deveria ser sepultado para evitar que pessoas peregrinassem até lá para prestar as devidas honrarias. Então, paixão pela glória de Deus é basicamente isso que une os protestantes. Então, nós não negamos a tradição. Grave bem isso. Nós não negamos a tradição. Nós a submetemos à Escritura. Por exemplo, tem um livro excelente, Jesus de Nazaré, de Bento XVI. Eu leio esse livro do Bento XVI. Uau, isso é Bíblia pura. Não precisa jogar fora. Entende? É pegar a tradição e avaliar. A Escritura é o crivo. A Escritura é o crivo. No catolicismo, não. A tradição é que diz o que a Bíblia está querendo dizer. E a igreja deve se submeter. As boas obras, né, elas são inúteis para a salvação, mas elas são evidências da salvação. Não, já fui salvo mesmo. Não, você precisa viver como salvo. As boas obras são certificado de que você tem fé em Deus. E por isso você vive a fé por meio das obras pelas quais ele determinou. Ou seja, se eu sou filho de Deus, eu devo me portar como filho de Deus, e isso é evidenciado através de obras. Os santos são exemplos, mas não divinos. Eles já cumpriram o seu papel. São exemplos, devem ser olhados, observados. Por exemplo, quando você olha para Abraão, pai da fé. Uau, quero viver como Abraão. Beleza? Mas você não vai dar sua mulher como Abraão fez 2 vezes. Né? Eu quero ser um Jacó da vida, andar para Deus. Beleza, mas você não vai enganar todo mundo. Inclusive tentar enganar Deus como fez Jacó. Então, os santos têm o seu papel, têm a sua vida e deve ser avaliado. Nós não negamos o sacerdócio. Antes, nós cremos no sacerdócio universal dos santos. Por fim, a fé é o caminho para Cristo. Cristo derrama sua graça por meio da fé que temos nele, e pela fé em Cristo nós somos habilitados para boas obras. Nós não podemos fazer boas obras para a glória de Deus sem Cristo. Caso tenhamos como fazer boas obras, imagine um satanista, um ateu, ele pode fazer coisas boas, mas diante de Deus essas justiças são como trapos de imundícia. Nada disso resulta em salvação. As boas obras que glorificam a Cristo são aquelas obras movidas pela fé. As obras certificam que nós temos fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tá bom? Gente, foi apenas uma introdução a respeito do que creem os protestantes, apesar das diversas tradições do protestantismo, há uma raiz, há uma espinha dorsal. Da mesma forma que o meu braço é diferente da minha costela, mas pertence ao mesmo corpo ligado à mesma coluna. Não caia na ilusão de que o catolicismo é o mais antigo. Antiguidade por antiguidade, eu vou ser budista. Você aí, zoroastrista, né, judaizante. Porque o catolicismo tem unidade. Não tem, para encerrar. Dentro do catolicismo tem uma vertente teológica chamada sede-vacantismo. São pessoas que defendem teologicamente que a cadeira de Pedro está vazia e que o Papa que nela está é um impostor. É claro que para os católicos esses aí não são católicos de verdade, mas eu só estou apontando para você que dentro do catolicismo não tem unidade doutrinária.
Simples assim. Então, o que nos une à Escritura Sagrada? O que nos salva? Cristo Jesus, o nosso Senhor. Era isso que eu tinha para conversar com você a respeito das doutrinas da fé promulgada pelos reformadores, que devem ser abraçadas continuamente para você e eu, assim como nossas roupas precisam de ajuste, nosso corpo precisa de um adorno, nossa casa precisa de uma reforma, a nossa fé, a nossa crença precisa continuamente estar sendo analisada, avaliada e renovada. Entenda a reforma como uma renovação. E que esta renovação, como diz Paulo, seja pela Escritura, pela palavra de Deus. Renovar a nossa mente, para que nós saibamos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muito obrigado, Deus a todos o abençoe. Muito bem, meus irmãos, nós vimos aí uma palestra muito detalhada acerca da reforma, acerca especificamente das doutrinas da reforma protestante, né? Os 5 solas da reforma. São assuntos como estes que nós precisamos todos os dias nos aplicarmos em aprender, nos aplicarmos em entender, em aprofundarmos neles, para que assim a nossa fé seja uma fé cada vez mais melhor aprofundada, melhor fundamentada, melhor embasada na palavra do Senhor. Mas veja, há uma coisa interessante na teologia, e o pastor Jarber mostrou isso para nós, que muito mais do que nós conhecermos a doutrina, nós precisamos também conhecer o processo histórico pelo qual essa doutrina chegou até aqui. Quais foram as razões históricas dessa doutrina se desenvolver? Quais foram os motivos? Quem fez isso? E qual a expectativa, qual o alvo de quem sistematizou essa doutrina, o que ele desejava alcançar, o que havia no coração dele para que essa doutrina fosse sistematizada e assim fosse propagada aos demais cristãos. Isso é importante, nós conhecermos as doutrinas, mas também, assim como o pastor Jarber já mostrou para nós, conhecermos a história dessas doutrinas. Tanto que daí surge uma vertente da teologia que é a teologia histórica. A teologia histórica ela desenvolve para nós o processo histórico, o processo de desenvolvimento histórico das doutrinas que nós recebemos hoje como doutrinas cristãs, doutrinas bíblicas que embasam a nossa fé. Amém? Novamente, eu quero, antes de encerrar esse momento, essa palestra, eu quero convidar você a conhecer os cursos do Instituto de Teologia Logos. Nós temos cursos do básico ao doutorado em teologia, cursos com bastante aprofundamento, com professores abalizados na palavra, mestres experientes na área do ensino, pessoas compromissadas com o verdadeiro evangelho. Eu costumo dizer que nós tentamos ao máximo aparar de todas as formas as heresias que possam estar inseridas em conteúdos, em materiais, para que dessa forma você tenha acesso a um conteúdo cristão, cristocêntrico, bíblico e principalmente equilibrado. Um conteúdo que vai trazer para você o conhecimento que você realmente precisa e o conhecimento que realmente faça você contribuir na expansão do reino de Deus sem prejuízo espiritual para você ou para aqueles que estão sob os seus cuidados e que são alvos daquele conhecimento que você produz e que está distribuindo agora aos ouvintes. Ok? Fica aqui o nosso convite e, encerrando essa palestra, quero também convidá-lo para a nossa próxima live. Daqui a pouco a gente retorna com mais uma live. Se você ainda não está inscrito no site do Instituto Logos, nos nossos canais na internet, Instagram, YouTube, Facebook, inscreva-se, compartilhe e a gente vai lhe informando aqui tanto por e-mail quanto pelas notificações das redes sociais para que você possa nos acompanhar nesta caminhada, nesse projeto audacioso, mas abençoador sobre a reforma protestante. Deus abençoe e fica na paz.